Se você quer aprender a escrever melhor, você precisa fazer. É uma coisa simples, mas não é fácil de fazer, que é viver com a escrita. E o que eu quero dizer com isso mais especificamente? O que é viver com a escrita? É você pegar um caderninho desses aqui, bem pequenininho, desse tamanhozinho mesmo, que caiba aqui, ó, no teu bolso, e você andar com ele aqui com uma caneta, andar com ele por todo lugar, em toda hora, a todo momento. Essa é a principal dica para você melhorar a sua escrita, para você escrever mais, escrever melhor, escrever com mais qualidade, escrever com mais clareza. É você andar com essas duas coisas a todo momento, em todo lugar que você puder. Por quê? Quando você faz isso, você começa a criar mais oportunidades de escrita, de escrever, de melhorar a sua habilidade. E segundo o livro The Talent Code, eu deixo aqui na descrição depois a indicação dele, quanto mais vezes você tiver chance de praticar aquela ação, mesmo que sejam em microdoses, em microações, melhor você vai ficar naquilo. É justamente isso que faz os grandes gênios, os grandes astros serem muito bons no futebol, nos esportes e tal. Eles praticam aquilo diversas vezes ao dia em microdoses e aquilo vai se acumulando com o passar do tempo, com o passar das décadas e eles vão alcançando uma habilidade extrema com o acúmulo do tempo. Então, assim, se você quer começar a escrever melhor, faça isso. E faça isso porque você vai ganhar uma dimensão muito maior da escrita, uma dimensão muito, muito mais profunda, uma dimensão muito mais íntima. Você vai ter realmente um relacionamento assim, interno, íntimo, sagrado com a escrita. Porque a mais do que apenas escrever, do que considerar apenas um hobby ou qualquer coisa do tipo, a escrita precisa ser o seu primeiro hábito, o seu hábito mais primal. Precisa ser aquela coisa que seja a coisa mais íntima que você faça realmente, que seja a coisa mais assim, mais profunda do seu ser. Então, assim, é como se fosse a escrita, por exemplo, para mim se tornou como se fosse um tipo de oração. É íntimo nesse nível, um tipo de comunicação com Deus, é um caminho de comunicação com Deus. Então, assim, quando você consegue chegar a essa dimensão com o hábito, com o ofício, com o trabalho das palavras, de manusear as palavras, de editar elas, de consertar elas, como se fosse um marceneiro fazendo aquele belo trabalho, quando você consegue chegar nesse nível, aí sim você começa cara, deslanchar, realmente assim, você começa a criar outra consciência, como se fosse uma second nature, entre aspas, como se fosse algo instintivo para você. Então assim, eu separei aqui mais algumas dicas, porque eu quero muito que você melhore, que você adere isso à sua vida, porque para mim é uma felicidade muito grande poder escrever, poder compartilhar desse ofício que muitos grandes escritores já compartilharam e poder trazer isso para você, para a sua realidade, para que você aplique isso e consiga ter os benefícios de tudo isso aqui que eu estou te falando. Então, assim, esse é o primeiro passo, conviver com a escrita, criar uma intimidade, porque aí você vai conseguir se autodescobrir e descobrir o que você gosta, o que você não gosta, quais são os tipos de palavras, de adjetivos, de coisas que você gosta de anotar, assim, você vai realmente criar uma intimidade com a escrita. E quando você começar a anotar as diversas coisas, você vai começar a anotar assim, ideias, pensamentos, os seus pecados, as suas tensões, as suas frustrações, e com o passar do tempo, quando você fizer isso com o passar do tempo, você vai perceber um novo personagem surgindo na sua vida, um personagem que você nunca tinha visto antes, que é o seu eu do passado, a pessoa que você foi, a pessoa que você não é mais, que você não se lembrava que você não era mais, a pessoa que já morreu aparentemente para você, mas ela tá lá. Ela tá lá, ela está aqui, pronta para conversar com você, pronta para ter um diálogo com você, pronta para realizar. Ai, peraí, foi mal. Travou meu computador aqui. Pronta para realizar coisas com você, para te compartilhar segredos, frustrações. Ela vai existir fora de você, então você vai poder se enxergar pela primeira vez na vida fora de você, fora do eu mesmo. E pensa o quão louco é isso. Você consegue ter a dimensão, tipo assim, do quão maravilhoso é isso?
Porque quando você está dentro de si mesmo, dentro dos seus próprios pensamentos e no meio do furacão, ou seja, você está vivendo aqueles problemas ali e está tendo que lidar com eles no olho do furacão, você não consegue ter a dimensão do que está acontecendo realmente, quais as melhores lições você pode. Claro, você sempre vai aprender alguma lição, é óbvio, mas você não vai estar tendo a noção do que você pode tirar de melhor desse tipo de coisa, desse tipo de situação. Então, quando você consegue ter esse distanciamento de você estar aqui, de você pegar um problema que você enfrentou e ele está aqui agora, ele está separado de você, pequeno, ele está incluso no próprio mundo dele e ele está seguro, digamos assim, ele não vai te machucar mais. Então, cara, você consegue ter uma dimensão muito melhor daquilo que aconteceu com você, dos problemas, de como você pode resolver aquilo, da pessoa que você se tornou. De como você evoluiu. Então aquela coisa que eu penso muito isso para me auto-sabotar, eu acredito que você também passe por isso, de nossa, eu não avancei nada, eu não melhorei nada nessa habilidade que eu queria muito melhorar, ou eu não tô legal, não tô sendo uma pessoa legal, não melhorei. Quando você pegar e ler as suas notas antigas, ler ah, as suas anotações antigas, você vai pensar, nossa, cara, eu sou outra pessoa esse ano. Do ano passado pra cá eu mudei totalmente. Eu não sou nem parecido com o que eu era. Eu tô totalmente melhor. Eu superei coisas, eu superei obstáculos que eu nem imaginava que eu tinha superado. E aí você tem um registro daquilo que você foi, dos anos, como eles estão passando por você. Cara, isso é um dos melhores hábitos que você pode ter. Sinceramente, eu não sei o que dizer mais para te convencer disso. Eu tenho milhares desses cadernos aqui, eu faço isso há uns 5 anos já, e eu comecei a perceber isso comigo mesmo. Quando eu comecei a conviver com isso, eu comecei a viver com esse caderno. Esses cadernos eles me viram com meus amigos em festas e confraternizações, em viagens, e qualquer coisa do tipo. E eles, cara, assim, eles foram meus melhores amigos, foram meus grandes amores. E eu percebo que eu mudei muito relendo meus cadernos do passado. Até a minha forma de escrever, as estruturas que eu usava, a minha insegurança através das palavras, eu consigo sentir. Porque você só consegue entender a elegância de um cérebro mesmo através da escrita dele. Porque a escrita, como diria o professor Rodrigo Gurgel, a forma mais profunda de pensar, é a forma mais profunda de agir, é a forma mais profunda de você refletir sobre as suas ações, porque aí você organiza aquilo fora de você e você consegue nomear, você consegue catalogar, você consegue listar, você consegue diferenciar tudo aquilo fora de você. Então, assim, escrever é a forma mais profunda de pensar, é a forma mais profunda de você ter uma imagem de si mesmo e é uma forma menos enviesada. Claro que vai ser sempre enviesada, mas é uma forma menos sentimental de você olhar para si mesmo, porque vai estar fora de você. Então, assim, esse é o passo um, que é tomar notas. Tomar notas de tudo, de qualquer coisa. Comprar esses cadernos aqui, os mais baratos possíveis, e que cabam no seu bolso, né? Literalmente, cabam no seu bolso. E assim, para ressaltar essa importância, eu queria ler um trecho aqui da biografia da Clarice Lispector, que eu li e que para mim, assim, para mim ela exprime exatamente do que eu tô falando aqui. Então, abre aspas para ela, né? Quando, conscientemente, aos 13 anos, eu reivindiquei o desejo de escrever, eu já escrevia como criança, mas não havia reivindicado um destino. De repente, eu me encontrei num vazio. E naquele vazio não havia ninguém que pudesse me ajudar. Tive que me erguer do nada. Eu mesmo tive que me entender. Eu mesmo tive que inventar, por assim dizer, a minha própria verdade. Comecei e nem foi do começo. Os papéis se acumularam, os significados se contradiziam, o desespero de não conseguir era mais um obstáculo para realmente não conseguir. A história sem fim que até então comecei a escrever, sob muita influência de O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse, que pena que não aguardei. Rasguei-a, desprezando uma tentativa inteira de aprendizado, de autoconhecimento. E fazendo tudo isso em tal segredo, não contei a ninguém. Vivi essa dor sozinha. Uma coisa eu já tinha adivinhado. Eu teria que escrever sempre, não esperando pelo momento melhor, pois isso nunca viria. Escrever sempre foi difícil para mim, mesmo que eu não tenha começado com o que é conhecido como uma vocação.
a vocação é diferente do talento. Alguém pode ter vocação e não talento. Alguém pode ser chamado e não saber como ir. Se vocês quiserem ler mais, essa biografia é Wide Road, não sei se tem em português, é do Benjamin Moser, é uma biografia realmente muito boa. Mas aqui o que destaca é que não sou eu que estou dizendo isso, de escrever sempre e escrever a todo momento. É a maior escritora brasileira que já passou por esse país. Então, assim, se ela fazer isso, eu acho que tem alguma coisa aí para você aprender disso. E o segundo passo, então, pra gente continuar aqui, deixa eu só. Aqui. Quando você continuar fazendo isso, você vai descobrir a melhor arma para você ter autoconhecimento, que é a própria escrita, que é escrever, justamente, porque você vai conseguir separar o seu eu do passado com o seu eu do futuro e do presente. Então, assim, se você está em dúvida, caso você esteja em dúvida agora do que fazer, se você está com uma ansiedade muito grande ou com alguma coisa do tipo, só pega e escreve. Você vai ver como vai melhorar 300.000% a sua situação atual. Eu sempre faço isso. Cara, comigo sempre dá certo. É como um passo de mágica. É assim, tira e queda, entendeu? Então, assim. Ai, calma aí. Eita. Aqui a segunda parte é que aonde entra a técnica nisso tudo, né? A gente fala muito de técnica literária e, cara, eu acho que o autor, ele precisa de uma vida, ele precisa estar vivo, ele precisa estar respirando coisas, conhecendo pessoas, tendo experiências. Um autor precisa ir do céu ao inferno, ele precisa viver muitos anos, ele precisa ter todas as experiências da vida. Porque como é que ele vai ter a experiência tátil e sensorial dessas situações para poder transferir para o papel? Não, não tem como, né? Então, assim, o máximo de experiências possíveis conta muito. Claro que você não vai entrar em pecado por causa disso, né? Obviamente não. Mas assim, você vai. Pelo menos se você ligar o seu rádio, assim, tipo, vou prestar atenção no mundo ao meu redor. Você vai conseguir conviver com o pecado dos outros e perceber o quanto aquilo é destrutivo para eles mesmos e talvez até para você. Então, assim, você não precisa se autodestruir para fazer isso. Eu não tô falando, não tô recomendando isso, obviamente. Mas você vai ter uma dimensão de como funciona a psique humana, de como funcionam os sentimentos humanos. E isso é uma das coisas mais importantes para você ter aquela experiência tátil de poder descrever aquilo no papel. Para não ser só aquele, tipo, um bolo, sabe, um pastel de nada, um pastel sem recheio. Não. Você vai ter vivido aquela experiência como se tivesse tocado em alguma coisa para poder descrever aquilo. É a mesma analogia de tocar em alguma coisa para poder descrever o papel, as sensações, a textura. Então, assim, viver. E é aqui que entra a parte do ensino, da escrita, das técnicas. A escrita precisa ter um objetivo claro. Assim, geralmente é muito bom ela ter um objetivo claro, porque às vezes ela vai assumir os objetivos comerciais, como copywriting. E falando nisso, eu sou copywriter. Se você precisar de um copywriter para escrever anúncios, páginas de vendas para você aí, eu posso fazer isso pela sua empresa. Me chama aqui na descrição que a gente combina isso, certinho? Mas voltando, ela pode assumir dimensões de escrita como copywriting para usos comerciais ou usos artísticos como livros, cadernos ou usos terapêuticos, que é como eu descrevi aqui um pouco também. Mas assim, é bom que ela tenha um objetivo para que você possa refinar e aperfeiçoar ela. Muitas pessoas são contra técnicas artísticas porque elas acham que isso mata a criatividade, mas não. Simplesmente não. Isso só aumenta a eficiência do processo, de você descobrir quem você é, de você adentrar mais fundo na jornada para dentro de você. Então, assim, não rejeite as técnicas são muito importantes. Um professor é muito importante, um modelo de escrita é muito importante. Então, assim, eu sugiro que você faça isso, que você viva, que você tenha modelos. Como diz o professor Olavo de Carvalho, esse para mim é um dos melhores exercícios dele, de você ter modelos espirituais de tudo. Mas trazendo aqui para a escrita, por exemplo, se eu escrevo no papel assim, eu quero escrever como Aristóteles, eu quero escrever como Platão, eu quero escrever como Sócrates, Sócrates não, porque Sócrates escreveu o livro, mas eu quero escrever como os grandes filósofos modernos, como Descartes ou qualquer coisa do tipo. Você ter um modelo, um modelo ali vivo na sua frente com várias referências para saber onde você está errando, onde você está acertando, aonde você quer chegar, até onde você quer ir. Então, por exemplo,
Eu copiei aqui muito o estilo camusiano, né, do Albert Camus. Muitas vezes porque eu achava muito lindo, que é como se ele pintasse com as palavras. Ele usava muito bem adjetivos, construções de frases, assim, para realmente ilustrar. Até nas obras filosóficas dele, é, ele utilizava isso muito, muito bem. Ele pintava com as palavras. Eu separei um trecho aqui do que eu recomendo que vocês leiam muito, do Núpcias, o Verão, que é do conto Retorno a Tipasa. Então, abre aspas para ele. Contudo, a fim de impedir que a justiça se endureça, belo fruto cor de laranja que nada contém a não ser uma polpa amarga e seca, descobri novamente em Tipasa que há que guardar intactos dentro de si um frescor, uma fonte de alegria. Saber amar o dia que escapa à injustiça e depois, uma vez conquistada essa luz, retornar ao combate. Aqui reencontrei a beleza antiga, um céu jovem, e avaliei minha boa sorte, compreendendo, enfim, que nos piores anos de nossa loucura, a lembrança desse céu jamais me abandonaram. No final de contas, fora justamente essa lembrança que me impedia de desesperar, sempre soubera que as lendas de Tipasa eram mais jovens que nossos canteiros de obras ou nossos escombros. Ali, o mundo recomeçava todos os dias numa luz sempre nova. Ó luz, é o brado que lançam com todos os personagens dos antigos dramas, quando colocados diante de seu destino. Esse último recurso era também o nosso, e agora eu o sabia. Em pleno inverno, aprendia que em mim morava um invencível verão. Então você vê que como ele usa os adjetivos perfeitamente, como ele usa os adjetivos perfeitamente para descrever uma situação psicológica interna, uma psique interna dentro dele. Então assim, ele tocou naquela situação, ele viveu, por exemplo, durante a Segunda Guerra, ele viveu sair da terra dele para depois voltar. É justamente esse livro fala sobre isso, dele saindo e depois voltando para a terra dele. E, e ele teve essa experiência tátil, sensível, desse tipo de coisa, e ele voltou para descrever. Então é isso, você tem que viver para poder descrever as coisas. Por exemplo, os melhores escritores de ficção científica são os próprios cientistas, porque aquilo ali faz parte do mundo deles. Eu, por exemplo, estou escrevendo uma ficção sobre música, sobre o dilema de ser um músico e tal, sobre o quão difícil é ser um músico. Porque eu tive a experiência tátil daquilo, eu posso transcrever aquilo no papel. Então, assim, essa é uma das melhores formas de você desenvolver a sua escrita, tendo experiências táteis. E depois, a terceira dica, que é ler muito. Por que ler? Né? Obviamente, se você quiser ser um escritor, a matéria-prima da escrita são as palavras e outros livros. Você precisa ter esses modelos de referência e você precisa ler de tudo, porque eu sinto que as pessoas são muito limitadas a modelos. Tipo assim, eu quero escrever um anúncio, aí eu vou e pego e leio só anúncios. Eu quero ser um copywriter, aí eu vou e leio só copies. Eu quero ser um escritor, aí eu vou e leio só livros do mesmo gênero. Mas isso não funciona assim, porque você pode ter ideias boas em outros formatos. Na verdade, você tem as melhores ideias em outros formatos, que você vai trazer aquilo e vai misturar aquilo com a sua experiência tátil de que você já viveu. E quando você lê, você está vivendo múltiplas vidas. Então, por exemplo, eu nunca pisei em Tipasa e nem na Argélia, que é onde o Cali morava, né, na África. Eu nem vi muitas fotos de lá, nem sei como é que é, tipo, muito. Mas, cara, eu consigo me sentir eu vivendo lá. Eu estando lá, andando pelo mar, sentindo o absinto, sentindo as pessoas de lá, as mulheres, como é que se comporta o mercado e tal. Porque o Camus descreve isso muito sensorialmente. Então, por exemplo, eu estou escrevendo meu romance, eu escrevo ele a partir da visão de alguém que mora em Minas Gerais, no Brasil, depois dos anos 2000, com a experiência de alguém de 22 anos. Então, assim, porque é o que eu vivi e eu consigo prospectar o melhor disso. Então, assim, eu não preciso saber todas as técnicas ou todas os gêneros ou qualquer coisa do tipo. Não, eu só preciso trazer o que é mais único dentro de mim, trazer isso e mostrar para o mundo, mostrar para vocês, mostrar para as pessoas. E é isso que você deveria fazer também. Não tentar copiar a experiência de outras pessoas, tipo da França do século XX. Porque você nunca esteve, talvez, não sei se você esteve lá, mas a maioria das pessoas nunca esteve lá, nunca morou lá realmente. Então, assim, é isso que guia um bom escritor. Tentar prospectar o que há de melhor, de mais profundo nele e trazer isso para o mundo, para revelar essas verdades, para não se isolar dessa sociedade, para mostrar o que há de
de melhor para as pessoas, que você pode trazer o melhor de você e mostrar isso para as pessoas e fazer elas evoluírem na vida delas, transformar a vida delas com seus escritos. Você pode, assim, cara, realmente assim, mudar vidas com a sua escrita. E eu acredito que você pode fazer isso, porque eu já vi isso muitas vezes acontecendo. Então, assim, em resumo, escreva muito, escreva todos os dias, escreva tudo que você puder, escreva para afugentar suas mágoas, escreva quando você estiver ansioso, quando você estiver triste, quando você passar por uma desgraça. Porque é isso que vai alimentar o seu repertório como escritor, isso que vai fazer você escrever de forma divina. E leia muito, tenha modelos, tenha referências de pessoas que escrevem bem, conviva com essas pessoas, passe tempo com essas pessoas, seja nos livros ou seja na vida real. E absorva o estilo delas, copie o estilo delas, tente usar os mesmos adjetivos que elas usam, não tem problema isso não tem problema. Assim, as pessoas falam, nossa, você tem que ser original. Não, você pode copiar o estilo de várias pessoas, que já vai criar algo novo, porque você vai estar adicionando a sua experiência àquilo. Você vai estar adicionando o que há de mais profundo em você naquela experiência que aquele livro ali. Então não vai ser algo original, eu sei que vai ser, porque eu já passei por essa experiência. Então assim, tenha esses modelos, seja julgado por eles, copie eles, tente, faça algo e tente pensar como é que eles julgariam aquilo, se eles gostariam daquilo, se eles achariam algo aquilo muito ruim. E viva sua vida intensamente, não cometa pecados, não estou falando isso, tá? Mas assim, viva sua vida intensamente, observe as pessoas, ame as pessoas, esteja atento a elas, seja grato a elas, conviva com elas, não se esconda. O escritor não é o eremita, ele é alguém que está no meio da sociedade, está observando tudo para buscar aquilo que é o de melhor dentro dele, para trazer o que é o de melhor daquela sociedade para fora e mostrar essas pessoas e botar isso pro mundo. Então, assim, é isso que eu tenho para dizer. E se você conseguiu fazer isso, alguma das dicas que eu dei aqui, deixa aí na descrição, nos comentários, né? Muito obrigado e valeu.